Bom dia, povo abençoado de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nessa manhã especial, do lado de cá está chovendo e inviável para irmos à rua lá do outro lado. Pelo menos se não for a necessidade verdadeira, não dá para ir. Então vamos ver o que é que nós venhamos fazer desse lado de cá, em nome de Jesus Cristo. A ver se Deus nos dá a qualificação, nos dá a temperança e a paz, domínio espiritual, para que possamos, através do nome de Jesus, estar glorificando o seu nome, a sua honra, a sua grandeza, e mudando as nossas vidas através da palavra de Deus. Bom, e aqui não é ela que estava aqui, eu só trouxe porque quem estava tocando aqui era o louvor a Raina Almeida. Pai, olha eu aqui de novo, bem que eu estava ferido, o Senhor me moldou, me curou. Essa aqui é uma princesinha que nem a Railena Show, a Lara Logrado, e essa aqui também é a Grazi Santos, lá no Instagram. E elas são seculares, coisas seculares, prestam coisas seculares ali nas redes sociais. Mas como nós temos desejo, a alma, tudo no coração, de ver as pessoas com a vida tudo transformada, então ela, a Lara Logrado, a Railena Show, que é uma menina que faz showzinho secular, que já está até uma mulher parecendo, mas sendo que ela é mocinha, 14 anos, se não me falhe, mas devido às noitadas, à vida de curtição e tudo mais, aí já parece ser uma mulher avantajada, mas ainda não é. Então essa aqui é a Grazi Santos, ela não é cristã, não é. É apenas fica dançando ali nos vídeos no Instagram, e como o nosso desejo é que toda chegue, que nem aquelas meninas que tá ali, que eu trouxe até uma foto lá em cima da missionária Camila Souza, e então eu modifiquei ali o cenário, colocando mais para cima Maia Raina Almeida, e a Raina Almeida, ali em cima tá a Maria Massal, Kiara Vitória, cantora Gazela Silva, Raina Almeida e a missionária Camila Souza, que as que estão comigo desde o meu, quando eu não era crente, ela já pregava, louvava e tudo ali nas redes sociais, mas eu não dava valor e importância. E as de baixo, como é Steph Alves, Tainá Vitória, Kemile Maciel e Kete Teixeira, a irmã dela, já vieram depois da minha conversão. Digamos que eu já conheci aqui em Maceió, e as outras, os 7 anos que eu passei lá em São Paulo, que não era crente ainda, ela já estava por lá, que eu me converti em São Paulo. E essas meninas de baixo eu já conheci aqui em Maceió, louvando por aí nas redes sociais. E o resto ali são fotos de meu avô, finado avô, meu pai, minha mãe, foto de batismo e tudo mais. Que estava do lado de cá, eu apreguei ali porque eu subi as meninas mais para cima. Mas digamos que eu estava com um propósito também, claro, de botar a Letícia Prudência e a missionária Vitória Souza, mas ela apareceu aí com o bolsonarismo e tudo mais, nas passeatas e tudo mais. E eu não, digamos que o Donald Trump quer arrombar com o Brasil por causa das máquinas, por causa das idolatrias e tudo mais. E os crentes não estão tendo maior discernimento, aumentar o Brasil em 50%, as taxações e tudo mais. E os crentes não estão tendo mais discernimento espiritual do Espírito Santo. E está caindo em toda a onda aí do diabo, que o diabo está lançando, e participando de toda orgia demoníaca, achando que é de Deus, sendo que não é, e acaba que indo lá nas passeatas dele e tudo mais, quando eles fazem o chamado para ir fazer as coisas satânicas da idolatria. Agora, se eu duvido que você vai ver ele chamando, por exemplo, vamos para uma missão nesse dia, nesse domingo, feriado, de moradores de rua, cortar cabelo, fazer unha, tudo de pessoas de rua, usando os carros, a moto, tudo para esse proveito de alimentação, agasalho e tudo mais para as pessoas de rua.
os doentes, as pessoas dos hospitais e tudo mais. Você não veio para esse propósito porque o diabo não quer fazer essa obra, e não é essa obra que ele quer deixar na terra, mas é uma obra de idolatria, uma obra satânica, uma obra caída, que é essa. E eu vi a Vitória Souza lá em cima do trio elétrico, e cara, que são convidados até especiais, né? As Avenidas Paulista lá, que é um terreiro do diabo lá, encantado, que é de passeata, pode ver, passeata para demônio, para LGBT, para droga, para político, é tudo lá. Então lá é uma terra encantada para o diabo, e ela estava lá em cima do trio elétrico dos feiticeiros das máquinas para lá, bagunçando a terra, atrás da idolatria satânica bolsonarista, e ali caiu. Eu gosto, claro, que eu amo dela e tudo mais, e eu vi lá no comentário milhares de pessoas dizendo que já parou de seguir, então perdi até a vontade de botar ela numa foto ali, e deixa eles para lá, em nome de Jesus. Eu não estou defendendo Lula nem ninguém, eu só estou dizendo que o homem de Deus, ele não deve estar com. Ainda vai lá a foto das irmãs louvadoras ali, tá bom? Mas o Bolsonaro é louvador assim? Ele é pregador aqui, que nem eu vou abrir a palavra de Deus agora aqui em várias passagens, ele é esse pregador, você já vê ele fazendo isso? Claro que não. Então, meu irmão, é muito idiotice dos irmãos carnal, tá levantando essa placa satânica do anticristo lá da América, Donald Trump, porque se uma pessoa vai aumentar as coisas para arrombar uma nação, um país e tudo mais, por causa de um político sem necessidade, um ex-político ou uma família de políticos que não quer largar o seu poder, é muita otarice e idiotice do diabo e de quem participa desse caldeirão satânico, que aquilo só tem impacto humano ali, mas para Deus não tem impacto nenhum. Primeiro que a idolatria caída, idolatria não passa diante de Deus. E esse negócio dele distorcer aqui, eu ia pegar sobre Jesus, eu estou já mudando aqui para pegar contra o bolsonarismo, e dentro da Bíblia Sagrada para ver se José, se Daniel e tudo mais vivia bajulando, e Jesus, o Herodes, Pilato e Júlio César, enfim. Mas eu não vou não, porque a gente sabe que não fazia isso. Então, se Jesus não vivia com Herodes, nem Pilato, nem Júlio César, nem nada, então nós também não devemos viver com Lula, com Bolsonaro, nem com ninguém, não, não, placa nenhuma de política não. A nossa placa é espiritual, a nossa placa é divina, e nós só devemos pegar e viver a placa do céu. Esse negócio que ele diz que vai proteger família e tudo mais, é só conversa, que primeiro que está tudo predestinado e destinado para o anticristo reinar e tudo mais, e não é os irmãos de meia tigela que irão mudar isso, porque é a vontade de Deus que assim seja, para acabar com essa humanidade pecaminosa. Aquele que me roubou lá no centro, meu chapéu, me desmoralizando, claro que se rouba você, está desmoralizando meio todo mundo, né? Ia roubar o meu celular e tudo mais, enfim, esse tipo de povo que inclusive me deixou até amedrontado, e a pessoa fica até com medo de sair. Olha só, impressionante, tá bom? De tão impactante, diabólico que isso é. E também tem aquelas pessoas que fazem um bem ali na internet. Louvado seja Deus. Enquanto o diabo usa as máquinas para fazer o mal, praticar o mal, que nem ali. O meu pai já cansou de fazer rampa para eu subir e descer lá fora na pista. Não é pista não, aqui, tá bom, meu irmão? É rua pequena, sem saída. É porque fizeram de pista e passa caminhão e tudo, mas não é. A principal é logo ali, as pistas estão tudo ali, agora só passa por aqui, porque eu não sei dizer, alguma coisa, porta satânica deve ter aqui. Bom, mas a verdade é que o meu pai já fez a rampinha de eu subir e descer, porque tem mais ou menos um palmo da, do paralelepípedo até chegar a calçada aqui, e não dá para subir de cadeira. Então meu pai fez a rampa, aí quebraram com o carro, com os caminhões. Aí fez outra, quebraram o carro com o caminhão, e agora quebraram de novo. Olha só, ele já fez outros lugares, mas reforçado e quebraram de novo. E o meu pai estava até chateado, dizendo: rapaz, como é que a pessoa está vendo que isso aqui é uma rampa, um negócio para cadeirante, e a pessoa bota o carro por cima sem necessidade, principalmente porque isso aqui é a rua morta, tá bom? Ali no final não dá em nada, vai dar em coisa nenhuma, que não tem supermercado, não tem nada aqui.
E a principal é lá na frente, lá na rua, na peste, onde vai para o estado do Rei Pelé, hospitais, Lagoa, a Braskem e tudo mais, enfim, que não tem nada a ver com isso aqui, né? E mais é porque as portas satânicas do diabo são essas aí, né? Ele consegue transpassar para praticar o mal. E nem esses noeiros do PCC, de tornozeleira eletrônica, não é de se me admirar que ele entrou dentro dessas máquinas aí, dessas portas satânicas e saiu ali só para me roubar, sendo que ele já veio de São Paulo, do Rio de Janeiro e outros lugares. Aleluia, glórias a Deus, amém, calopsita, amém, louvado seja Deus, calopsita, louvado seja Deus. Hein? Entrou por dentro das portas lá, quem vê pensa que são daqui, mas não são, mas já são de fora, porque entrou dentro das portas, dentro das máquinas e conseguiu sair aqui só para me roubar, para fazer esse mal. E depois entrou dentro das máquinas, dentro das coisas satânicas e voltou lá para o inferno, onde eles são amizades. É como agora há pouco, o motivo de eu entrar aqui é porque eu vi vários vídeos aí no Facebook e um deles foi o rapaz do outro lado lá pegou um pedaço de pau, aí deu uma torada, uma duas na cabeça de um cidadão e caiu para lá. E de repente saiu, começou a sair pessoas negras e tudo mais de lá de dentro, pulando por cima do rapaz que ficou caído lá, indo-se embora. E olha, que negócio é esse que está saindo um monte de gente dali e ninguém ajuda? Ou seja, são essas portas satânicas e desumanas. E de repente a rua ficou cheia ali, mas ninguém não incriminou o cabo que bateu nem nada, e só ficaram olhando como se tivesse tudo normal. E ali na minha visão eu percebi que era um inferno ali, e aquele senhor, eu não sei por qual motivo ele levou aquelas pancadas, e tudo indica que não seja nem no Brasil, mas digamos que ele estava dentro do inferno, e todo mundo ali demonicamente é combinada com Lucifer para essa prática, tirar a vida, como aquela mulher da Indonésia brasileira, daqui, tantos paraísos aqui, tantos montes aqui, e ela foi levada para lá satanicamente e morreu lá. Oi, me tira daqui, me socorre, e ninguém tirou por causa daquele pacto satânico maior que ali deixou ela morrer. Como o caso de um homem que eu vi, a SAMU veio, ele sofreu um acidente de moto, bateu até no caminhão, aí chegou mais bem distante do lugar, tirou ele e jogou lá no chão, a SAMU. Aí depois veio uma viatura da militar, ficou para lá, fica para cá uns 8 minutos, aí foi embora a SAMU, e foi embora a viatura, e foi a câmera filmando. Aí quando amanheceu veio um monte de viatura e um monte de gente, mas aquele cidadão morreu ali, a míngua e tudo mais. Ou seja, o pacto também dos poderes podres, colocando a vida das pessoas em maldição, e o pacto do diabo, do grandes empresários e dos maquinários para ter uma moto de 1 milhão, 2 milhões. Ele não bota a vida dele não, tá bom, meu irmão? Ele vai jogar a tua vida ali no meio daquele bolo sujo, e acaba, se tu não tiver na proteção de Deus, tu sendo um cobaia do PCC, do macumbeirista, desses de máquina e de moto de bolsonarista e tudo mais, e acaba que ele botando um caminhão, uma moto dessa em cima de tu, somente para te matar, para que o diabo segure todo aquele sangue, aquela imundícia ali, aquela riqueza satanicamente, como aqueles ninhos do urubu lá do Flamengo, né? Um negócio tão grande, tão rico, ganha tantos bilhão que neles diz, e deixar as pessoas morrer ali, 20, 30 pessoas queimadas, porque tem um pacto maior do que os bagunceiros. Bagunça aí, filho de Satanás, vai, bagunça tudo, começa a bagunçar logo, filho do diabo. Tem um pacto maior por trás disso, tá bom, meu irmão? E nem aqueles homens de Corinthians, vai, não vai, cai dentro do buraco e bate por aí e morre 20, 30, 40 torcedor. Tem um pacto por detrás de tudo isso, que vai além da nossa imaginação, para aqueles bilhões do Neymar, do Messi e tudo mais, continue fluir ali, tá entendendo? Ou seja, a tua vida ali é o preço de toda aquela riqueza. Amém, 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 Bolsonaro, amém, Bolsonaro. Bom, Bolsonaro e Lula, se vocês puderem ficar em silêncio e ir para lá para as passadas de vocês, é um favor que me faz, porque eu não quero correr com nenhum de vocês, Lula e Bolsonaro. Ah, só para não dizer que eu sou do Lula, tá bom, meu irmão? Então, nem você, nem o Lula e Bolsonaro
e Donald Trump eu quero bem longe da minha pessoa, em nome de Jesus. Como é que o Flamengo ganha bilhões por mês, né? Com imprensa, com maquinamento, com jogos de azar e tudo mais. Jogos de tigrinho, de beta e tudo mais. Compras de resultado de vai e tudo mais, que nem diz por aí. E como é que as pessoas estão lá no lindo Urubu e morre tudo queimada e não tem uma sala de emergência, nem porta de emergência, nem porta corta-fogo, nem nada que tire aquelas pessoas daquele ambiente que está pegando fogo e vá para outro lugar. Que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem prédio lá alto e a janela é cheia de escada, que as pessoas vão para a janela lá e saem e foge dos incêndios. Então, tem muitos prédios lá nos Estados Unidos que antigamente era assim, né? Agora não tem mais por causa da boniteza, que agora ele só quer bonitamente, ele só quer elevador, que nem lá no centro de São Paulo tem um prédio tão alto que o elevador é que nem um foguete, ele sobe que nem está subindo que nem um foguete, então. Mas por causa da paisagem, que ele quer ver a paisagem do prédio bonita, né? Aquelas cores bonitamente. Aí tirou aquelas escadas de emergência e tudo mais, que tinha até prédio alto, que nem nos Estados Unidos, que tinha aquelas escadas de emergência. Aí se pegasse fogo naquele apartamento, naquele ambiente, as pessoas corriam para a escada de emergência e se salvava praticamente tudo que tem que salvar. Agora, claro que cadeirante, muletante que tiver acamado ali, dificilmente, infelizmente, animais e tudo mais, enfim. Não tem como não acontecer morte, mas pelo menos a maior parte dela foi que se salvar. Então, por exemplo, se aquela torre dos Estados Unidos ali tivesse aquelas escadas de emergência, provavelmente se morreram 5.000 pessoas, morreria só 1.000 pessoas, é o modo de dizer, ou até menos 500 pessoas, ou 100, porque ia tudo pular pela janela de emergência, quebrar aquela janela ali da emergência e nem que seja devagarinho, porque teve uma demora de um avião para o outro, não foi um em cima do outro de uma vez só, não. Olha, papocou um avião aí, pronto, sai todo mundo pela janela de emergência, até enquanto vinha um outro, pelo menos um bocado de pessoas saiu dali, foi evacuada. Solta a bomba atômica aqui, solta aqui, dando de tampo, solta aí uma bomba atômica no meu coração aí, dando de tampo, terrorista aí, solta aí. E agora tá assim, o meu coração tô aqui não dando pra pouco. E não é pra pouco de coração não, tá bom, meu irmão? É pra pouco que nem de bomba atômica mesmo de guerra. Agora tá bem, solta aí, solta uma bomba aí, terrorista, solta aí, dano de tempo. Solta um maquinamento aí, Bolsonaro. Solta aí, Bolsonaro, uma máquina aí. Glórias a Deus e aleluia, tá bom, meu irmão? Então, tudo isso seria evitado, né? Mas como eu disse, como tem um pacto maior de sangue ali, e o diabo sobrevive de sangue e de alma, é por isso que ele. Por que o PCC ficou tão famoso no mundo todo? Porque sobrevive de sangue de alma, né? Aí a maior parte ali estão perdendo a alma para o diabo, para o inferno. Então a tendência é o PCC, o diabo, ficar lá em cima, cheio de poderio, tá bom? Claro que não chega a comparar com o nosso Deus, mas quanto mais ele ganha as almas, mais ficando poderoso de zumbis, de apocalipse e aquela situação demoníaca que só de você olhar a Cacolândia e que nem tem um rapaz aí, um tal de Caio, não sei de que ele tem umas filmagens aí como se fosse documentário no YouTube aqui. Vai não vai estar na rua de São Paulo e tava lá nas noitadas lá paulista, é uma noitada tipo na Liberdade, de todos os tipos de coisa. A mulher diz que tem de gay, tem de sexo, tem de tudo. E lá no fundo tem um cemitério assim, o modo deles dizer para lá que é onde ele urina, rouba, faz sexo, faz tudo. E tem a imagem de Nossa Senhora lá segurando o menino Jesus, e aí aquele onde ele faz todo tipo que não presta ali, só por causa daquela imagem que está ali. Então é isso, tá bom, meu irmão? Aí você olha aquilo ali, você que é espiritual percebe o inferno, as pessoas tudo no vício, tudo no cigarro eletrônico, rebolando, cheio de cachaça, cheio de gira, tudo deformado de preta, de roqueiro e tudo mais, de punk e tudo mais, achando que é a coisa mais linda do mundo de se ver, sendo que são a desova do diabo e o lixo humano da terra, biblicamente falando. Será que alguém ali naquela curtição ali? E tem mais essa, ele perguntou lá uma turma, aqui as mulheres para casar aqui, eles disseram não, não.
as mulheres para casar não andam aqui. Só faltou ele dizer, tá nas igrejas, mas eles disseram, aqui não tem mulher nem para casar, não tem nada disso. Aqui é só para curtições, drogas e tudo da pesada. E quem se casar aqui com uma mulher ou qualquer coisa aqui, não vai para frente, porque aqui não é ambiente de se casar e as pessoas só vivem loucamente. E como é que vive um casal drogado? Às vezes você encontra aí, né, nos vídeos, o casal de droga tá lá agarrado, mas porque o diabo é isso mesmo, é na droga, é sem droga, sei como for, ele vai dar os meios para ficar casado, o homossexualismo e tudo mais. Mas só que aquilo não é um casamento divino, não é um casamento estrutural, não é um casamento modelo e nem de espelho, onde que todo mundo olha assim e diga, rapaz, quando posta aí nas internet, né? Olha só que mulher bonita, que homem bonito, olha só como o filho dele é bonito na presença do nosso Deus. Isso aí, lá numa curtições, lá na São Paulo, na Liberdade, ou seja onde for, ou em qualquer lugar do mundo, não pode dar essa estruturação. É só você olhar o caso do menino Ney. O menino Ney, ele não sustenta Neymar, né? Num casamento, ele não sustenta numa família e tá sempre com um monte de mulher, um monte de orgia, um monte. Quanto mais tem, mais quer, porque não se sustenta sem isso aqui. Ó. Se tira Jesus Cristo da jogada, o homem não se sustenta, meu irmão. Ele fica prostituto e caído malignamente, aí vai buscar as coisas loucas dessa terra, achando que é o bem para a sua vida, sendo que é a destruição. Veja que o menino Ney era uma profecia deles aí, tá bom? De tudo que é de bom, e de repente eles não ganhou Copa do Mundo, não ganhou bola de ouro, não ganhou nada, só foi mais um acordo, algo estranho, porque onde a palavra de Deus se ausenta, a pessoa dificilmente vai para frente. Aquele rapaz lá, o Kaká, né? A palavra de Deus é mais perto dele, dá a entender, então ele ganhou bola de ouro, Copa do Mundo, ganhou, amado aí onde vai no mundo todo, porque a palavra de Deus ainda estava perto dele, e por isso que é uma pessoa louvável. E tem até um boato aí que a mulher deixou ele, porque ele era uma pessoa muito boa demais, segundo, eu não sei se foi ele ou se foi o Hernando, que é o colega dele também lá do time do São Paulo, que deixou ele porque ela era uma pessoa boa demais, e ela queria uma pessoa de funk, de curtição, e de droga, e de tudo mais, vida corrida, e como uma pessoa que é de Deus, ele não tem essa vida, então ela disse que era muito bom demais para o tipo de vida que ela queria. E aqui a salvação do pecado está afirma ser fiel e digno de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo vai dizer em 1 a Timóteo, capítulo 1, verso 15. E também, e aí se Paulo, que é o maior pecador, está dizendo que é o pior, então eu sou o pior. Digamos que comparando a Bíblia Sagrada e a Cracolândia, eu sou um dos piores ali na Cracolândia, é mais ou menos assim. E eu nem sou digno de estar aqui, em nome de Jesus. Jesus nos salva de toda condenação. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra, que naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus dizendo, o apóstolo João, em João capítulo 5, 24. E Jesus tem um dom da vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. A graça do Senhor de Jesus nos salvou com abundância e está aqui na nossa disposição ainda nesse dia, através do sangue precioso e valoroso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fora de tempo, em maquinamento, em fora de máquina,
em todas as circunstâncias. É o Jesus, o Senhor e Salvador nosso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Este não vem de vós, é dom de Deus, não por obra do homem, para que o homem não se glorie como obra do bolsonarismo ou do lulismo, ou seja, do que for, não. Não para que o homem não se vanglorie, mas seja somente ao dom de Deus, a graça de Deus em Cristo Jesus, como encheu todas essas meninas aqui e todos vocês aí, e a mim, pelo menos um pouco, espiritualmente falando, e me colocou aqui para pegar as boas novas do Senhor Jesus. Então, é só a graça do Senhor Jesus que pode nos libertar, conforme Efésios capítulo 2, verso 8, verso 9. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em João 14, verso 6. E aí vocês viram aqui diante da palavra de Deus a ordem da salvação, os caminhos nos quais Deus faz para livrar o homem da morte eterna. E vocês já viram a passagem que Jesus transforma água em vinho, né? E ela vai estar no livro de João, capítulo 2, Jesus nos dando esse aspecto, mas eu queria endossar aqui, no verso 1 até o 11 em diante, aí você vai lendo, que não, Jesus dizendo: não chegou a minha hora, que tenho contigo, encher as tralhas e tudo mais, tirar agora e levar o mestre e sal e tudo mais. E aí ele de fato, ele fez aquele milagre, e você na sua Bíblia vai ver com mais precisão e mais calmaria que eu que aqui estou. Mas o fato que eu quero abordar aqui é o primórdio, o principal, deixar a nossa amiga Hildadora hoje, ela não é cristã, mas é o meu sonho de ter ela cristã, como essas meninas tudinho, ela tem a idade dela também, ela tem 12 a 13 anos, essa menina, a Lara Logrado deve ter uns 12 também, e a Railena Show deve ter 14 a 15 anos, mas porque como ela é mundana de noitada, de show secular que ela faz, eu não sei se ela tem visto ou não, não sei dizer. Eu só sei que eu vejo ela num show, por aí fazendo show, é cantora secular. Ela tem 14 anos, vai fazer uns 15. Então ela parece ser uma mulher já, até em todos os sentidos, mas porque é de noitada, de curtição, então a pureza do espírito, essa aqui só faz dançar um pouco, porque ela tem 12 anos e ainda não foi para as noitadas, então ela está com a aparência mais de mulher cristã, porque ela tem 12 anos, mas ela não é de noitada como é a Railena Show. Então, essa aqui, como tem 12 anos, que eu vi até assim, eu estou dizendo que tem não, porque ela posta bolo e tudo mais lá de aniversário, então eu vi já nos outros vídeos dela fazendo. Então, mas ela ainda tem a aparência de cristã, porque ela não está nas noitadas que nem a outra lá, né? Aí ainda tá com essa aparência bonita assim, que nessa menina tudinho aqui cristã, dá a entender. Aí se ela parar de dançar os funk, essas coisas que ela gosta, e começar a se voltar para a cantoria dos louvores, que nem toda essa menina, aí ela vai ficar tão linda, mais que nessa menina aqui, do que já é linda, se assim ela fazer. Mas já aquela outra que tá lá na noitada, a Helena Show, que vive na noitada, no show, esses dias estava em São Paulo lá, naquele lugar pesado e tudo mais, fazendo show. Então ela já parece uma mulher em todos os sentidos, até sexualmente falando, porque ela vive nessa correria de noitada, e quem vive assim não tem futuro não. E se ele bebe, mesmo que ele beba ou não, ou até mesmo se ele só trabalhar, mesmo sendo na noitada, que nem médico, seja o que for, ele vai ter aparência diferente por causa da trabalhada e tudo mais pesada, mas que, claro que não é o caso de quem vai para a noitada curtir, que é mais pior ainda, porque ali vai gerar, vai usar droga, vai usar tudo que não presta. Então a nossa ajudadora hoje aqui, do modo de dizer, claro que ela não é cristã, mas é a vontade que nós temos dela querer ser, então ela vai ficar aqui como se fosse uma promessa de Deus em nossas vidas.
para a transformação. Pelo menos, se eu estou aqui, eu não creio que a Grazi Santo, a Lara Logado, aquela menininha também que tem um top dela, e a Halena achou que é a cantora secular. Bom, isso eu tô falando é aquelas famosas assim, que tá ali nos Instagram direto que a gente vê por ali, né? Mas isso pode abranger a muitos e muito mais pessoas, e até homens e tudo mais. Então, se a gente não crê que Deus vai mudar a vida dessa pessoa um dia, e ela vai ficar que nem a gente, ou que nem eu, mas que nessas meninas aí na Terra, então a gente estamos vivendo o Evangelho aqui, digamos que não transforma mais e não muda mais e que as nossas orações ela não serve para nada e não é assim que deve ser. Nós temos que dar poder ao nosso Rei Jesus, ao que ele fez e faz na vida do ser humano. O cafezinho está aqui, que ele transforma a vida e que as vidas são transformadas através do poder de Jesus. Então, como vocês viram aqui, Jesus transformou água em vinho aqui no livro de João, capítulo 2 e de fato, mas não é para a gente ser beberrão da Praça da Sé, não, tá bom, meu irmão? É só você olhar os vídeos aí desse Caio que tem um documentário aí no YouTube aqui, e várias pessoas que fazem isso, e você vai ver os viciados lá de bebida lá da Praça da Sé, de todos os lugares em São Paulo e do mundo todo. Será que Jesus fez o vinho para esse propósito dele estar daquele jeito? Claro que não, tá bom, meu irmão? E se a Bíblia Sagrada vai falar que Noé foi desonrado, o rei Lemuel foi desonrado, e muitos tantos outros foram desonrados e governados por causa da cachaça. Em 1 Coríntios 6 vai dizer que os beberrão não é do reino do céu, em Apocalipse e tudo mais, os bêbados não vai para o céu. E como é que Jesus transformara vinho, água e vinho para esse propósito de condenar as pessoas? Não, não foi esse propósito. O propósito mais sensato e mais leal possível dessa transformação em vinho é que Jesus tem poder para transformar a vida. E digamos que eu era da Cacolândia, era do gay, do lulismo, bolsonarismo, do Papa, da macumba lá da encruzilhada, do PCC cracudo e de tudo isso que não presta, né? De jogos de idolatria do futebol, da Globo, Big Brother, tudo, e LGBT e tudo mais. Digamos que eu era de tudo isso aí, ladrão, assaltante, drogado, traficante, tudo que não presta eu era aí, tá bom? E agora eu não sou mais. Pelo menos demonstra ser que eu não sou mais. Se você vai ver nas internet, vai ver que eu não sou mais. Só se posta assim, eu só estou nas redes sociais postando bebês, animais, árvore, fruta e tudo mais, flores, crianças, bebês, e só isso aí. Então está vendo que é uma pessoa que não tem vida ativa loucamente no mundo aí, né? Então é aí que Jesus pegou, né? Jesus pegou uma pessoa podre, morta aí no bolsonarismo, que nem eu, do atentado de 8 de janeiro para destruir, quebrar tudo, e usando a Bíblia aqui, que nem idiota aqui, usando a Bíblia. Tem uma senhora aí, né, que diz que é 80 anos, com a Bíblia 5 vezes maior que nem a minha na cabeça lá, e no meio dos atentados lá de 8 de janeiro. Olha só que onda, é muita onda do diabo. E a Bíblia dela é maior do que a minha, maior do que a minha, que sou louvador. O violão tá até ali, que eu vou até mudar as cordas, que eu não consegui mudar lá na loja, então eu comprei para mudar aqui, então eu vou ver se eu tenho mente para fazer isso, para eu voltar a cantar também. Eu louvador anônimo, eu missionário anônimo de rua, o bom, ruim ou não, e pregador anônimo daqui das redes sociais. Eu estou falando tudo de anônimo, tá bom? Não é de famoso, não é anônimo mesmo, tá bom, meu irmão? Então, e, e a minha Bíblia é pequenininha, né? As pequenininha, que eu já mandei até uma senhora ali, gente boa, tocar a capa, uma família de Deus, né? E a capa não era essa, não, né? Ela botou uma que tinha velcro, mas só que o velcro também já quebrou de tanto eu abrir, de tanto eu bater e tudo mais, e jogar lá em demônio. Amém, glórias a Deus. Então não tem mais nenhum velcro, mas digamos assim, né? E é pequena, né? A minha Bíblia, né? Agora só que era lá com quase 80 anos, com a Bíblia que dava 5. Eu não sei se é de São Cipriano, deve ser de São Cipriano, toda preta, capa preta. Amém, amém. Deste tamanhão. É porque não dá nem para pegar o notebook, mas ainda é, pelo que deu para ver no vídeo, maior do que o notebook. Senão eu ia pegar aqui, que ele tá cheio de tralha aqui em cima.
maior do que o notebook, uma Bíblia desse tamanho toda preta na cabeça, e no meio da quebradeira lá, e mata cavalo dos policiais, dá uma pancada de polícia, joga viatura, quebra tudo lá, quebraram tudo, escreveu nas estátuas lá de STF, perdeu o mané e tudo mais, enfim, o maior terrorismo para não aceitar a vitória do Lula lá, que os pessoal elegeram para lá. Aí vem dizer que estava com Deus, meu irmão, fazendo aquilo com Deus, aí é tirar muita onda de Deus. Aí é por isso que Deus derrubou o Bolsonaro por causa disso, porque colocando Deus num lixo, meu irmão, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Que inclusive eu vi o Lula até num pastor lá da Adventista em Minas Gerais, ele tem uma rádio para lá, ou é uma TV local assim de pregação, não sei. O Lula estava lá e eu vi ele dizendo: pelo amor de Deus, avisa a nação, conto com todos vocês, que eu faço profeta, os homens maus querem enganar as nações com fariseísmo, com fariseu e tudo mais, religiosidade que não é de Deus, enganando a nação, e é enganando mesmo, né, meu irmão? Como é que a pessoa está com uma Bíblia desse tamanho, dizer que está orando, meu irmão, quebrando tudo lá, metendo cacete de cavalo e tudo mais, sendo que o homem de Deus não é para fazer isso, meu irmão. O homem de Deus é para estar na pregação da palavra, meu irmão. É para chegar para o Lula e dizer: Lula, só Jesus é que salva a tua vida, Bolsonaro só Jesus é que salva a tua vida, a minha, de todos nós, policial, cavalo, tudo. Só Jesus é que salva. E como é que você está ali naquele meio com a Bíblia maior do que o. Claro que não estava lendo a Bíblia, meu irmão, ali é só para se esconder atrás da palavra de Deus. Agora, só por isso que Deus derrubou, deixou os falsos profetas deles tudo mentiroso e derrubou todos eles. Agora tem um lá, estava entrevistando com Bolos aí, eu vi ontem na internet aqui no YouTube, ele lá nos Estados Unidos, não sei o que, Bolsonaro Eduardo parece, e o Bolo pra cá, e ele lá nos Estados Unidos, assim é bom demais, né, meu irmão? Olha só ganhar política desse jeito lá nos Estados Unidos das Américas, não vai pra África, hein, Eduardo Bolsonaro? Vai pra África lá, meu irmão, ficar mais negão lá, morrendo de fome, os pessoal tudo dia, aleluia, glórias a Deus. Se é para enganar, então vamos enganar. Que não o vídeo dos africanos aí, umas crianças africanas tudo com escorrimento na venda, escorizando e tudo mais, cheio de doença e se arrastando no chão. Vai para lá, Eduardo Bolsonaro. Quer enganar, engana logo lá, vai lá para África. Talvez ele não aceite vocês lá de tanto mentiroso que são, mas então, por que não vai para África, hein, meu irmão? Para aquele lugar de sofrimento do mais, pelo menos para enganar, né? Só vai para os Estados Unidos, só vai para a América do Norte, todos vocês aí só vão para a América do Norte, é tudo que vai para lá, para a América do Norte, é pastor famoso, é Bolsonaro famoso, é tudo famoso na América do Norte, lá do Donald Trump, interessante, até o Papa correu para lá, agora para a América do Norte, é interessante, interessante, né? Deveria tudo correr para a África, né, meu irmão? África do Sul, África, sei lá, saariana, do Saara, enfim, o deserto do Saara parece que é lá, enfim, subsidiário da África, Moçambique, Marrocos e tudo, todo esse Senegal, tudo isso aí que a gente vê, que a África é muito grande, a gente não tem em mente Gana, Guiné-Bissau, enfim, tudo isso aí. Por que não vão para lá? Devem ir para lá, todos eles. O pastor João Trovão está aqui na África, o Eliseu Rodrigues está aqui na África, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonarada, o Bolsonaro está tudo aqui na África. Devem ir para lá. Tá fazendo o quê? Não, tá tapeando, ele tá tapeando aqui, que tá cuidando da criança no chão, caída no chão aqui. Pelo menos assim, para estar assim, aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Aí para África, aí para os Estados Unidos, na Quarta Avenida, lá na Manhattan, em Nova York, aí todo mundo vai. Assim é fácil demais, assim é fácil demais ser crente, assim é fácil demais ser crente. Assim é fácil demais, assim é fácil demais. Vai-te embora para lá, vai-te embora para África, vai-te embora para África, para lá. Aleluia, graças a Deus, amém, amém ou não amém? É amém ou não amém? Claro que é, né? Então, não vão, tá bom, meu irmão? Porque não é de Deus, e não é evangelho de Deus, mas é evangelho dos homens caídos aí. Então, tal que esse enchimento aí que eles deu aí no domingo de passeata e tudo mais, é só de coisa do demoníaca que não tem nada a ver com a palavra de Deus e nem com os africanos sofrendo e nem nada não, tá bom, meu irmão? O Donald Trump e o anticristo Donald Trump, porque ele não chega, não, vamos ajudar a África, o Brasil, a Venezuela e tudo, matar a fome, vamos tentar matar, ajudar, não vamos ajudar, não vamos matar, mas vamos tentar, pelo menos tapiar que estamos fazendo isso, então, porque ele não chega a fazer isso e vai querer matar mais o Brasil, vai querer matar mais o anticristo, então, aí tá na cara já dizendo que, claro que ele não é anticristo, porque o anticristo não pode ser assim tão violento, tão rude, tão desamado como é o Donald Trump.
que ele vai ter que mentir para a nação do mundo todo para quem conquistar. Mas vamos lá, né? Deveria pelo menos fazer isso, né? Vamos matar a fome do povo africano, do Brasil, da Venezuela e de todo lugar, né? Ele meter o pau não adianta não, tá bom mesmo? Meter o pau, meter a gana não adianta não. Vamos tentar ajudar, né, dando de Trump. Então, que esse espírito de adoção de abapai vai, não pode ter não, tá bom? Só tem de se apossar da palavra de Deus e de querer colocar Deus numa imundícia, no meio de uma imundícia que não é coisa de Deus, tá bom? Não, onde é que Deus é terrorismo, onde é que Deus vai lá, aumenta a lá para aquela nação do mundo lá em 50% para ela pagar mais caro, para ela morrer de fome, os pobres morrer de fome. Onde é que isso é de Deus, rapaz? Onde é que isso é de Deus? Onde é que isso é de Deus, rapaz? Onde é que isso é de Deus, rapaz? Se Deus já está vendo a nação do mundo todo clamando, ele chorando por causa de fome, por causa de tudo, e onde é que eu Deus vai lá, aumenta mais, esse povo não quer me chamar não, Israel não quer me chamar não, aumenta mais, aumenta em 100% agora, vai comprar um quilo de carne, R$ 1 milhão, rapaz, onde que isso é de Deus, rapaz, onde isso é de Deus, rapaz. Pronto, você já sabe que essa passeata foi o diabo que fez. Pronto, é para defender o diabo. Pronto, aleluia, aleluia, Deus, né? Mas aqui nós estamos falando do diabo do bolsonarismo e da transformação de vinho que é Jesus só pegando na nossa vida para tirar da mão do bolsonarismo, tá bom, meu irmão? E agora a gente não vai pegar mais bolsonarismo, nem nada de estátua de Nabucodonosor, nem nada. Ele transformou aquela água lá em vinho e agora também transformou a nossa vida de bolsonarismo agora para pregador de Deus ou louvador ou mesmo um andante na igreja comum, que nem você, eu não sei se você só vai ir para a igreja, não importa, Jesus transformou a sua vida e agora você não é mais, rapaz, eu era preso no bolsonarismo, eu só vivia no 8 de janeiro causando terror e agora eu não causo mais, pronto, é isso aí, é o símbolo de ter transformado água em vinho, é isso aí, tá bom? É o significado mais verídico da palavra de Deus. Não é para ninguém beber e fazer nada não, tá bom? Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Né? Em Daniel capítulo 3, vai falar de 3 jovens que foram jogados lá na fornalha, né? Para ser sofrimento e tudo mais. Então, o capítulo de Daniel, capítulo 3, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depois e falou, e disse aos seus capitães, não lancemos mão dos 3 jovens atados dentro do fogo. Responderam, disseram ao rei, é verdade, o rei respondeu, disse, eu porém vejo 4 homens. Pronto, eu vou até parar por aqui, porque você vai ler mais tranquilamente aí na sua casa. Pronto, ok. Só tinha 3 jovens lá que eles mandaram lá dentro na fornalha em 7 vezes mais a quentura, que o número 7 é a perfeição de Deus. Pronto. Ainda aumentaram 7 vezes mais a fornalha. Então, e o rei disse que agora tenha 4 jovens, né? E poderia até ter 7, pronto. Tem uns 3 jovens mais 4 lá, tudo que nem resplandeu de fogo. Pronto. Deus poderia até fazer isso para já bater com a fornalha dentro, mas Deus não quis fazer isso. Só botou um anjo para mostrar que ele tem poder. Pronto. É a mesma coisa de Jesus ter pegado e transformado aquela vida daquele jovem de uma desgraça, né? Estava numa desgraça, num sofrimento desgraçado de morte, né? Aí Deus transformou em vida eterna e em abundância e mostrou que o bolsonarismo, que o ditador, que o Donald Trump não é nada na palavra de Deus, tá bom, meu irmão? É só isso, tá bom? Então, é o mesmo significado do vinho do Senhor Jesus ali. Ele mostrou para aqueles 3 jovens lá da fornalha que tirou de lá e cheiraram até o cabelo dele, não, nem o cabelo tem cheiro de queimado aqui, então, para mostrar que a transformação de água por vinho, só Jesus pode fazer, só Jesus pode transformar a sua vida e você não ser um bagunceiro desse aí, de bolsonarismo, de PCC, de pancadão, você não ser um bagunceiro desse aí, tá vendo aí? Jesus te transformou a tua vida e tu não é mais um bagunceiro desse da terra aí, de ficar bagunçando a terra o dia todinho, a noite toda com bagunçaria, como disse, roubando e mijando nas portas do povo com funk, com PCC, com punk e rap e tudo mais. Agora você foi transformado da água de vinho, Senhor Jesus, e agora você não faz nada disso, tá bom, meu irmão?
Você tem um corpo todo preto de tatuagem, maçonicamente ou luciferianicamente, não importa, que nesse jovem que está até apagando aí, agora está pegando a palavra, então, Jesus transformou a água em vinho ali, transformou a vida dele de zumbi de feitiçaria, de PCC, e agora ele é um pregador da palavra de Deus. Agora ele vai pegar contra PCC, contra Cacudo, aquilo que faz as drogas, o caminho que leva, o que a pessoa perde, o que sofre, o abandono, e tudo mais que acontece naquela vida satânica. Ou seja, aí ele vai mostrar o que ele era, um cacudo, noieiro, gay, terrível, maçonicamente, bolsonarista, idiotamente. Agora ele vai ser um pregador e vai falar para a nação que não faça isso, que só Jesus Cristo é quem cura, liberta, transforma e salva. A expressão Jesus transforma a vida, uma afirmação central na fé cristã, e de fato é, porque é só Jesus, meu irmão. Se não fosse Jesus Cristo, se não fosse Jesus Cristo aqui, na minha, na sua e na vida de todas essas meninas, elas têm pode estar aqui até por isso, tá bom, meu irmão? Para até mostrar para vocês aí, se não fosse Jesus na vida dessas meninas aí, como era que elas iam ser assim, né? Os ateístas dizem, não, mas Jesus não existe, Deus não existe. Então, se não fosse Jesus segurando essas meninas aqui, e eu e você que está aí na palavra de Deus, então como era que a gente ia ser assim? Ou você acha que só isso aqui e cantando louvor tem condição de nos segurar? Cara, que não tem, né, meu irmão? Primeiro que a nossa vida é querer estar onde está o Bolsonaro, o Lula, o Papa, o jogo de futebol, as nudez, a praia, a prostituição, as noitadas, a curtição da nossa vida é baseado nisso aí, de loucura. Então, e como é que a gente ia querer estar aqui se Deus não existisse? Claro que não tem poder isso aqui, sem o poder de Deus presencial, isso não transforma nada, tá bom, meu irmão? Sem mostrar as evidências que Deus transformou a nossa vida, sem mostrar que Ele transforma a vida, que nem transformou o dia hoje, está de chuva, louvado seja Deus, e tudo para a glória de Deus, sem mostrar pronto, o dia hoje está de chuva o dia todo, né? Então, e se Deus não existe, quem é que está dando a chuva para a gente comer as frutas, as batatas, as macaxeiras e tudo mais? Quem é que está dando aí os milho e tudo mais? E não só a gente, mas os animais também que comem milho, comem tudo, os animais que comem tudo também. Vegetação e tudo mais. Então, se não for Deus, quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo isso? É o Lula, é o Bolsonaro, é o Donald Trump? É claro que não, cara. Se a gente está vendo eles destruindo o mundo, eles estão destruindo o mundo. E como era que ele ia fazer isso para dar chuva para pombo, rolinha, eu, você e todos nós comer, que todo mundo precisa de comer? Então, como é que. A gente sabe que eles estão acabando com o mundo, né? O Trump, o Lula, o Bolsonaro, enfim. A pele ali parece que estão cuidando do mundo, mas que na verdade estão acabando com o mundo, né? Estão acabando, né? O Elon Musk parece que está fazendo bem para o mundo, mas não está, porque está fazendo robô, cachorro robô, robotizada, robotização, robô, ou seja, quer tirar as mulheres, agora está tirando até as bonecas infláveis e tudo mais aí, para querer tirar até as mulheres de nossa vida. Olha só então, onde é que isso é de Deus, onde é que isso é de Deus, né? Claro que não, né? Os homens estão trabalhando pesadamente diante do diabo, aí diante do diabo, maquinado, ou seja, como for, para querer tirar a nossa vida da mais expressão e afirmação central, que é a fé cristã, que diz que só Jesus Cristo é quem transforma a vida do ser humano, de todos nós, tá bom, meu irmão? Então, refletir na crença de que o encontro com Jesus Cristo pode trazer mudanças profundas e positivas na vida das pessoas, essa transformação abranda diversas e todas as áreas, né? Como superação de vícios, curas de feridas emocionais e muito mais, a renovação do propósito de vida e a transformação do caráter moldando a pessoa à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E de fato é, tá bom, meu irmão? Quando nós passamos a viver no mundo, nós só queremos prostituição, queremos meter bala para cima e para baixo, queremos destruição de tudo quanto é loucura, né? Até se juntar mal o bolsonarismo, mal o lulismo, e ali querer destruir um ao outro, até mesmo na bala, na faca, na violência. É essa a nossa intenção humana, tá bom? E aí chega a renovação em Cristo, o propósito de Cristo da transformação, e faz com que nós venhamos ter uma mudança interior dentro do nosso coração,
e também um novo renascimento em Cristo Jesus para uma nova circunstância e fase de vida. Por exemplo, eu roubava, eu assaltava, eu fazia tudo que não presta, né? Hoje eu não faço mais, né? E o mundo inteiro está vendo isso, né? E por isso que o diabo quer acabar com esse propósito na minha vida, por causa de quê? Porque dá certo, né? Porque as pessoas estão vendo que dão certo, né? Imagina as pessoas olhar assim, vai dizer, rapaz, olha aquele irmão ali drogado, assaltando, aquele irmão era traficante, meu irmão, da pesada, só andava armado, eu via ele andava armado direto aí, todo mundo tinha medo dele, e agora esse homem não faz mais nada disso, é um homem da igreja, é um homem de Deus, tem uma família, tem uma esposa e tudo mais, estruturado na palavra de Deus, e ninguém vê mais ele com violência, nem com gangster, nem com zumbis de GTA, nem com feiticeiro, nem te vira aí, vai se dando para lá, nem com nada disso, mas ele agora tem um propósito universal na palavra de Deus. Glória para Deus e louvado seja Deus, tá bom? Como uma mulher que estava vendendo meia, agora há pouco eu vi no Facebook, e uma mulher falou lá negativamente no comentário. Poderia ajudar. Ele disse que ia pegar 12 pacotes de meia, aí dava R$ 100, com um pacote é 10, 3 meia parece. Aí ela botou no saquinho e tudo mais. Mas só que ele disse, eu vou dar 10 vezes mais. Ele deu R$ 1.000 para ela, mas ele não quis as meias. Ele devolveu para ela vender de novo. Ela ficou super alegre. Perdão, meu irmão, que com a mudança do tempo também vem a mudança do nosso corpo, infelizmente, né? É gripe e tudo mais, né? É assim, né? Ela ficou super alegre, ele deu R$ 1.000 a ela. Aí disse a mulher lá falando negativamente ali, que ele poderia ter ajudado e tudo mais. Aí, olha só, meu irmão, o que é o diabo, tá bom? Eu vou botar até a Grazi de volta aqui para falar. Olha só o que entra o poder do diabo aí, tá bom? O poder do diabo entra como aí? Ela falou, aí os outros também, comparsa dela, disse que Jesus dava com a mão e não coisava com outra, enfim, é assim, né? Porque tá ganhando galardão e tudo mais ali no meio dos homens, então. Aí só que ela tá falando na carne e distorcendo a palavra de Deus, tá bom? Agora me diz uma coisa, o Donald Trump tá querendo acabar com o mundo e com o Brasil, e tá a guerra de bolsonarismo e tudo mais, né? Aí no meio de tudo isso, você vê um vídeo desse, o rapaz ajudando a mulher que estava sem vender nada ali. Então, quem é que não glorifica a Deus? Aí foi quando eu falei para ela, tá bom? Isso causa impacto espiritual e de amor e de afetividade e de carinho no céu, na terra, na galáxia, em tudo positivamente. Porque quando eu vejo algo assim, naturalmente eu já vou atribuindo aquilo a Deus e a glória para Deus, e todo mundo diz que é Deus e louva Jesus e glorifica Jesus. Aí esse japonês, qualquer pessoa do outro lado vai ver e vai glorificar Jesus, pelo menos nas línguas dele para lá, e vai dizer que é Jesus mesmo, que é Deus que está fazendo aquilo na vida daquela mulher. Ele tem um tal de Sivecop aí. Eu vi ele pegando um rapaz que perdeu a perna num acidente, aí ele deu uma perna mecânica para ele, assim, sei lá, aqueles tipos de perna assim, né? Então, qualquer pessoa no mundo todo vai ver, mesmo que ele não seja crente, ele não é, tá bom, meu irmão? Ele parece ser mundano, ele fuma e tudo mais, até nos vídeos a gente vê, mas só que ele tem um coração bom, assim, de bondade de Deus, então. Aí todo mundo que vê aquele ato ali, automaticamente já vai dar glórias a Deus, louvado seja Deus, porque que é do mal não faz aquilo ali não, tá bom, meu irmão? Esse negócio dos assaltantes aí de PCC, de crime e tudo mais, rouba o caminhão do motorista cheio de mercadoria, aí distribui lá para os afavelados deles lá, que bloqueiam eles e tudo mais para a polícia não ir. Não é bondade não, tá bom, meu irmão? Que ele já deixou uma família, já deixou uma empresa, já deixou tudo na miséria para fazer aquilo ali. Então isso não é bondade não, tá bom? Bondade é o que esse jovem faz, né? Eu não sei nem de onde eles tiram esse dinheiro todinho aí, também eu não sei nem dizer. Aí compra uma perna mecânica e dá para uma pessoa que está sem a perna, então é isso aí, tá bom? Aí todo mundo vai glorificar a Deus, tá bom? E isso causa impacto no mundo todo positivo, no meio das guerras do Donald Trump, Bolsonaro, Lula e tudo isso aí, Rússia e tudo mais, tá bom?
causa um impacto gigantesco, porque as pessoas vão ver que mesmo em meio às guerras, mesmo em meio à loucura dos homens, Deus está trabalhando ali para as pessoas boas. Não é para todo mundo não, tá bom? É para as pessoas boas, tá bom? Enquanto ele segue fazendo as guerras e as violências dele, nós seguimos fazendo a nossa parte boa, que é a parte do amor, da afetividade, da transformação e de fazer o bem, sem olhar quem, dentro da jurisprudência e palavra de Deus. Louvado seja Deus, tá bom? Tudo para a glória de Deus. E o que ela achou que aquilo era negativo, não. E eu disse mais a ela: eu corto cabelo e barba de pessoas de rua e também já doei quentinha para rações de cachorro de rua, raça quentinha para as pessoas na rua, enfim, tudo isso aí já foi graças a Deus e havendo vídeo de pessoas fazendo e aquilo me estimulou e incentivou a fazer também, tá bom, meu irmão? Então, tudo tem impacto glorificado diante de Deus, tá bom? Não é só. Ah, claro que aquela pessoa dá R$ 1.000, deu R$ 1.000 para uma pessoa, pronto. Aí ele dá 100 para outra depois. Aí dá 50 para outra, aí compra 50 para outra. Claro que é muito gasto, tá bom, meu irmão? Então ele tem que ganhar também, tá bom? E louvar seja Deus, tem que ganhar mesmo, tem que ganhar mesmo, tá bom, meu irmão? Quem é que dá R$ 1.000 para uma pessoa numa hora assim, de uma vez só? Quem é que dá? Ninguém, nem Lula, nem Bolsonaro, nem ninguém, tá bom? Então, ele fez isso, né? Aí, às vezes dá 100 para um, 50 para outro, comprar quem tem para outro refrigerante. Então, ele tem que ganhar das redes sociais e tudo para poder manter aquilo e aumentar cada vez mais, tá bom, meu irmão? Os donativos e doações que ele faz, não é. Então é assim, tá bom? E louvado seja Deus, tá bom? E glorioso seja o nome do Senhor Jesus, para ele ganhar mesmo. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Hein? Amém, glórias a Deus. Hein? E aqui Jesus Cristo, é, você vai ver também que Eliseu, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 8 em diante, ele encontrou com a mulher ali que estava com problema, uma sinamida, que o acolheu e tudo mais, e ele ressuscitou o filho dela, da sunamita, né? E também, quando ele morreu, o morto lá caiu perto dos ossos dele e ressuscitou só de tocar nos ossos dele. Enfim, ali é como se fosse a transformação do Senhor Jesus também em vinho, em mudança de vida. Aí você vai ver em Atos capítulo 9, verso 32 ao 43, Pedro dizendo que como foi Enéas e Dorca, quando ele ressuscitou ali a Dorca e tudo mais, vai falar claramente, enfim, falando sobre o poder de Deus e a transformação da vida das pessoas, tá bom? É o poder de Deus que faz com que isso aconteça. E quando Jesus ressuscitou lá em Lázaro, lá está falando em João capítulo 11, verso 12 em diante, sobre a morte de Lázaro. Jesus também estava simbolizando a transformação da água por vinho, tá bom? A transformação da água por vinho não foi para os homens beber, para o homem se embriagar, não, porque é só olhar Noé, quando ele bebeu, ele saiu da arca, ele bebeu, e ele ficou meio loucão, e ele ficou nu, desonrado ali, e amaldiçoou o filho do mar. Então a cachaça não é para esse propósito, tá bom? O propósito do Senhor Jesus é para curar, é para libertar. Lázaro está morto e fogo bom. Aí você vai ver Jesus dizendo em João 11 que ele é o caminho, a ressurreição e a vida, e vai mostrar a ressuscitação de Lázaro e tudo mais, e perguntar que quem crê também em Jesus nisso que acontece. Então, é isso aí. A transformação do vinho, da água para o vinho, é a nossa, simbolizando a nossa vida, tá bom, meu irmão? Não, então eu não era um beberrão, né? Tomava pitu, corote e tudo aí, né? Dré e tudo mais, tudo corote e tudo mais, né? Então, e hoje eu não tomo mais nada, só tomo um cafezinho aqui, olha só, meu irmão. Imagina uma pessoa que fumava tudo de cigarro, de droga, de tudo,
e cachaçaria de todo tipo, é porque não dá nem para ver direito, né? Que não vai derramar, mas então. E hoje só tomo um cafezinho de boa, né? O dia tá chovendo o dia todo, então vou tomar só um cafezinho de boa. Cadê a cachaçaria? Cadê? Não vou tomar uma para dormir, para se esquentar. Não, não vou tomar nada para se esquentar. Vou tomar um cafezinho aqui, glorificar a Deus no corpo, fora do corpo e pedindo essas meninas, em nome de Jesus, que me ajude na louvação também. E é isso aí, tá bom mesmo. Agora, claro que vai haver pessoas do mal e vai dizer, eita, que o irmão tá com um copão ali de cachaça, só ele não consegue ficar sóbrio sem nada assim, aí ele tá tapeando que tá pegando a Bíblia ali, mas tá com um copão de cachaça. Eu vou ver até que eu tomo logo porque tá frio demais, então, para não se perder, que é de. O meu acabou, mandei meu pai comprar no mercado 13, 14, 14 e pouco, você compra o café, tá bom? Mas aqui é 18, 20 reais, então. Foi 18 reais que o meu pai comprou, então é 18 reais. Aí o açúcar preto, eu só gosto do açúcar preto agora. Eu tomava só do outro cristal e não gostava do preto nem a pau. Aí eu comecei a tomar lá em São Paulo, mas eu não gostava muito. Aí depois com o meu pai aqui que toma direto, eu comecei a gostar. Agora eu só tomo do açúcar preto também, pronto. O açúcar preto aqui é uns 6 reais, tá bom? E o café 18. Aí no mercado o açúcar preto é uns 4 e o café uns 14 lá. Então, para não se perder, que nem diz, né? Não vamos dar lugar ao diabo, não vamos perder para o diabo, então vamos tomar tudinho, né? Imagina um pacote de café 18 contas, meu irmão. Aí eu gasto muito açúcar também, porque eu faço uma garrafa dessa todo dia, né? Suco e tudo mais, né? Os gastos. Então eu compro uns 3 quilos de açúcar. Aí dura. É assim, porque eu gasto muito, né? A semana. Aí na outra semana eu compro mais 3. Aí um pacote de café dura uns 15 dias ainda comigo, uns 15 dias, né? Então, só um cafezinho e 3 açúcar daquele vai se embora uns 30, 40 real. Não é fácil não, hein, meu irmão? O meu pai veio ontem aqui e disse, rapaz, eu peguei 100 reais, saí de casa, eu não comprei quase nada e só tenho 30 reais aqui, então é isso aí, tá bom? A bagaceira tá pesada. E agora com o dano de tampa vai ajeitar ainda mais. Aleluia, graças a Deus, né? Como é que a gente compra a casa, minha vida, nem mais nada? O dono de Trump nos lascando agora com o dobro do triplo. E o pior que o diabo ainda tem mais essa, né? Ele nos lá, a pegação é assim, tá bom, meu irmão? Vale tudo, tudo, vale tudo, tá bom? Ele nos lasca lá, aí a família do Bolsonaro tá tudo lá nos Estados Unidos, julando ele lá, lesa pátria, e aqui ele tá aumentando tudo e as nações saindo na rua para ele aumentar mesmo. Olha só o que anda, meu irmão, olha só o que é o diabo, né? E até a Vitória Souza, que eu amo muito ela, nessas passeatas tudo de idiota de Bolsonaro, de bolsonarismo, eu não vi outras coisas, mas o que eu vi foi ela postando no Instagram, ela lá, dentro do trio elétrico, lá em cima, mostrando a Avenida Paulista lá cheia de camisa do Neymar, da seleção, que nem se sustenta no casamento como o Bolsonaro, já vai com ideia de casamento, dizendo que está ali em prol de Deus, da família e tudo mais. É muita tristeza, né, Vitória Toda? Logo você que eu amava tanto demais, meu irmão. Olha, tapioca de coco, leite condensado, tapioca de banana, tapioca de queijo com presunto. Olha o gritinho. Aí as pessoas falavam mal dela. Aí o Caio Modesto botou até aqui ela do lado desse profetazinho que inventaram aí, um profetazinho que inventaram aí. Aí não sei o que, Vitória Júnior e Vitória Souza, enfim, aí misturou ela com ele lá, dizendo que ela é ele de saia, enfim. E agora tu apareceu assim nas passeatas do bolsonarismo, dizendo que está protegendo a Bíblia Sagrada com a camisa e ainda bem que ela foi até naquele momento ali, escolheu até uma coisa boa que foi a camisa com o nome Kaká, e tava a camisa 8 lá atrás com o nome Kaká. Bom, eu gosto do Kaká porque é o jeito dele viver na terra, pelo menos nunca não mostrou nada de ruim, então pelo menos ali ainda se salvou com a camisa do nome Kaká, né? Ainda bem que Deus abriu a visão dela. Não, vamos
ele gosta muito do Kaká e do São Paulo, aí então eu vou com a camisa do Kaká, que é para ele pelo menos me apoiar aqui com a camisa do Kaká, não, mas não apoio não, eu quero é que vocês se ferrem tudo aí com o Bolsonaro, com tudo, eu não apoio não, eu não apoio não, que eu não sou otário não, sou otário não. Eu apoio o Lula e o Alexandre de Moraes na soberania do Brasil, sendo o Brasil só Deus tendo poder para comandar ele, e homem nenhum na terra fazer o que quer, não. Não, eu apoio o ministro Alexandre de Moraes e dou todo o poder a ele diante de Deus, ao Lula, se necessário for, e não vamos se curvar nem a Donald Trump, nem a China, nem nada. Quiser fazer acordo comercial, faça de transparente para o mundo todo ver, para a humanidade ver, dentro da palavra de Deus e da estruturação humana. Agora, não de forçadamente, não porque vai aumentar, não porque vai acabar, não, 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 isso não, está fora da gente, está fora da gente, dando de campo, Bolsonaro e tudo mais, e eu já encho mais ainda o ministro Alexandre de Moraes de poder, o Lula, e se necessário for todos eles, para nós não se curvar a nenhum deles, e vai vencer o nosso Deus, o nosso Pai, e as pessoas de bem, e glórias a Deus que nenhuma dessas meninas apareceu nesse ato aí de idiota, de camisa de seleção brasileira, apoiando Bolsonaro, porque é muito idiotice a pessoa ver os generais tudo presos, as pessoas tudo presas, e a pessoa pegar o ministério dela, que nem da Estefiaco, da Tainá Vitória, da Ké Teixeira, Camille Maciel, Camila Souza, Kiara Vitória, Raina Meida, cantora Gazela Silva, Maria Massal, enfim, as meninas que estão aqui, mas fora os outros demais povos de Deus que a gente ama, e colocar o seu ministério ali, e ao invés de louvar, que nem Raina Meida, dar um bom dia de Deus, a pessoa se aparecer ali com comida de Bolsonaro, que nem idiota, sabendo que todos eles estão sendo presos e caídos, e que foi reprovado diante de Deus, aí também já não tem mais instrução espiritual. E glórias a Deus que essas meninas não se vestiram na camisa de Neymar, pelo menos nesse momento, porque senão ia entristecer a minha alma, meu coração. E eu espero que Deus não deixe ela vestir, não. Deixa, se ela vestir, se vista lá, tá bom? Se vista lá, escondido para lá para não ver, tá bom, meus irmãos? Senão eu também detono vocês tudinho a ruína que não bolsonarismo, tá bom? É muita tristeza, né, meu irmão? Como é que a pessoa pega um ministério que Deus deu, como essas meninas, todos eles abençoados, é a coisa mais linda de reestruturação da terra. Aí agora vai trabalhar contra o Lula, contra a justiça e tudo mais, para apoiar o Bolsonaro, os generais e tudo mais que estão indo presos aí por causa de falcatrua e tudo mais. Aí é o fim do evangelismo, hein? Aí é o fim da pureza e da lealdade de Deus, hein? Aí é o fim de tudo isso aqui que a gente estamos pregando, hein, meninas? Hein, meninas, meninos, pregadores e todos vocês. Aí é o fim, tá bom, meu irmão? Como é que vocês têm os seus canais aí famosos e tudo mais, e você, esse rapaz que tem aí, que ele pega as escrituras aí, que é crente, não sei o que, que eu gosto até dele, mas tá pregando até a favor do Bolsonaro. Enfim, meu irmão, é muita idiotice de todos vocês e muita falta de esclarecimento espiritual, porque nós não estamos aqui para estar do lado de César nem de ninguém, não. Nós estamos aqui para estar do lado só da palavra de Deus e pregar o ID do seu Jesus, que é a palavra de Deus, e pegar só a glória de Deus e deixa eles brigar para lá, deixa eles se desmantelar para lá, porque eles vão ter quem defenda ele, mas nós só devemos defender. Não é político, não é homem A, nem homem B, porque os homens são maus, os homens se corrompem, os homens se destroem, mas só Deus, o sistema quebra, mas só Deus é verdadeiro, só Deus é fiel, e que nem está aqui, e isso não isenta nem Lula, nem Bolsonaro, nem Donald Trump, e você vai ver aqui em Romanos capítulo 3, para fechar aqui, Romanos capítulo 3. Louvado seja Deus. Em Romanos capítulo 3, Deus vai dizer a todos nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, a verdade é
que Deus vai dizer para ficar na verdade de Deus mesmo. A Romanos é porque eu sei que tá, mas às vezes quando a gente quer falar, a gente se perde, mas está aqui, né? Está falando que está aqui. Romanos capítulo 3. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em suas palavras e venças quando for julgado. Então, seja todo homem, Bolsonaro, Donald Trump, é todo homem, não é só eu e você, não. Aqui é todo homem, seja somente Deus verdadeiro e puro, só único Salvador e Senhor. E todo homem, Jason Ferri, pregador, eu, todos nós, as meninas, todos nós, sejamos mentirosos para que a palavra do Senhor Jesus venha nos abranger e venha nos limpar de toda a impureza, e é necessário que eles caiam e que Deus suba. Quem está subindo na terra aqui é o bolsonarismo, né? E o Donald Trump, né? Pelo menos eles querem fechar o Brasil por causa disso, né? Mas é necessário que a palavra de Deus vai dizer que eles caiam, ser pisados por terra e que só Deus cresça, ou seja, é necessário que Deus esteja no mundo inteiro como soberano e criador e não o homem, não Donald Trump, tá bom? Não Bolsonaro, não, 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 de forma alguma, não, não, não aceitamos isso, não. Nós só aceitamos Deus, o homem lá embaixo, caído, pisado, e Deus lá em cima, Jesus, e todo homem desaparecendo e Jesus aparecendo, e todo homem diminuindo e Jesus crescendo e sendo o centro de todas as atenções. O centro de todas as atenções não é camisa de Neymar de futebol, não, e nem Bolsonaro, não, tá bom? O centro de todas as atenções da pregação aqui, olha, eu sou advertido sétimo dia, convertido lá e batizado lá, que nem está nas fotos e nos testificados aqui, né? Então, eu pego o Eloiato aqui, eu pego salvação de Eloiato, claro que não, né? Eu pego é Jesus Cristo vivo, o Galileu das nações, que é vivo, que reina para todo sempre, e que só é ele que deve estar em destaque aqui, ó. Eu vou botar Jesus Cristo aqui em destaque e vou botar a água e vinho que ele transformou, mas não é para você ser um beberrão da Praça da Sé, não é para você bater na sua esposa, nem estrupar a sua filha, nem cometer crime com o vizinho, seja como for, com toda a violência que nem fizeram comigo, me roubando essa semana lá no comércio, o meu chapéu e tudo mais, bocado de vista e tudo mais. Não, Jesus não transformou para isso, mas Jesus transformou num significado espiritual de quando ele pega a vida da pessoa destruída nos vícios, nos crimes, no PCC e tudo mais, e ele transforma, e agora a pessoa passa a ser uma pregação da palavra, agora a pessoa passa a ser o verbo que se fez carne viva, a pessoa passa a ser o Espírito Santo, o resplendor e a glória de Deus nessa terra, é a luz dos homens, é a luz dessa vida, é a luz dessa terra, e agora os pássaros começam a cantarolar dentro de Deus, e tudo começa a glorificar, e o mundo todo começa a ficar em fuzileiro, mas através da glória de Deus está se movendo, através do resplendor de Deus está sendo glorificado em nossas vidas e se perpetuando em nossa vida como rei, como criador, como único magnática. Essa lei Magnetic Sky que ele fez aí para ir contra o Alexandre de Moraes e o Lula não vale de nada, isso não vale de nada. A única lei magnata ou a lei universal e a lei unânime é somente o Todo-Poderoso, né? A única lei universal Magnetic Sky é só o Todo-Poderoso, é o Rei da Glória que já entrou na guerra. E Donald Trump já caiu, Bolsonaro já caiu e vai ficar de pé só por Deus, louvado seja Deus. E aqui está uma chamadora e um avivamento e o acolhimento espiritual é a Gazi Santos. Ela é dançarina de funk e tudo mais, que vive no Instagram ali só dançando. Mas claro que eu não quero ela assim, eu quero ver ela como tá aquela menina ali para colocar uma foto dela ali. Eita, Gazi agora é louvadora do seu Jesus. Eu vou botando até lá perto da menina, pronto. Ali vai ficar ela, a Lara Logrado e a Ralena Show, mas não vai ser agora a Ralena Show, vai ser Ralena do Espírito Santo de Deus. E agora com a vida transformada igualmente aquelas meninas,
tudo é bonitamente, não vai dançar funk, não vai ser nada de funk, vai ser a coisa mais linda do nosso Deus, a coisa mais... Eu poderia pegar ela, né? E olha só que eu sou tão bom diante de Deus, que ela tá sempre com as partes íntimas embaixo, assim, acochadinha e tudo mais, né? E eu poderia postar aqui para você ver. Não, mas não quero não. Eu quero ver ela assim, eu quero ver ela aqui, a coisa mais bonitamente. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ver ela aqui, ó, bonitamente assim, ó. Diante de Deus, a coisa mais linda do nosso Deus, a coisa mais frondosa, a coisa mais transformada na glória de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, da ordem, da salvação e do amor universal, que é ter a vida pautada, a vida minuciosamente mudada através da pessoa do Senhor Jesus. Deus te abençoe nesse dia, esteja contigo, com a tua família e com todos, através da palavra de amor, palavra de paz e de ordem, hoje e eternamente.